Bem-vindos e bem-vindas a mais um programa em destaque, onde aqui você é o destaque. Sim, porque o programa é nosso, como eu sempre digo, é meu, dos colunistas, dos entrevistados e principalmente de vocês que estão sempre com a gente, mandando sugestões de pautas, opinando lá no canal do YouTube, mandando e-mails, enfim, é nosso. E hoje um dos destaques, porque esse também merece estar em destaque, é o Roger Chedid. Você imagina ficar com o pescoço quebrado durante 17 anos e não perceber? Pois é, aconteceu isso com ele. Parece até coisa de novela, de filme, livro de ficção, mas não é. Ele ficou 17 anos com o pescoço quebrado e quando o médico disse para ele, olha, você vai ter que operar e a gente não sabe como é que vai ser o resultado dessa operação. Ele pediu 45 dias para o médico e aprendeu a viver durante esses 45 dias realmente como se não houvesse amanhã. E hoje ele dá palestras motivacionais baseado naquilo que ele vivenciou. Então eu conversei exclusivamente com ele e você vai conhecer a história desse multiatleta que teve uma carreira brilhante, teve esse supetão aí no meio do caminho e você vai ver que sim, às vezes a vida imita a arte imita a vida e a gente pode aprender com tudo. Se a gente tiver um olhar positivo, a gente aprende até com esse tipo de situação. Roda a entrevista. E hoje no Em Destaque, Roger Chedid, multiatleta, que tem uma história maravilhosa de superação e também a carreira dele. Bem-vindo ao Em Destaque, Roger! Eu que agradeço, Priscila, pelo convite e espero poder ajudar as pessoas com a minha história. Então vamos lá, conta pra gente, você, multiatleta, fala um pouquinho sobre o que você já fez, né, de esportes na sua vida, tudo, e o que aconteceu. Então, como você disse, eu fui multiatleta. Com 10 anos de idade, eu fui seleção paulista de futebol de salão. Com 11 anos de idade, eu fui campeão sul-americano de saltos ornamentais. Nada a ver, né? Mas olha, mostra que você é super flexível e nasceu para os esportes. Total. Com 18 anos de idade, eu fui seleção paulista de karatê. Com 19 anos de idade, eu mudei para os Estados Unidos para treinar para a Olimpíada de Seul, em saltos ornamentais. Fui cortado da delegação do Brasil por motivos políticos e desde então comecei a saltar profissionalmente por uma empresa americana de shows aquáticos. Fui mandado para o Canadá e depois do Canadá me mandaram para a SeaWorld de San Diego. Eu fui um daqueles aqualoucos, sabe, que saltava... Sabe esses caras que saltam que nem no Red Bull Cliff Dive, saltam de 27 Sim. metros? Eu era um deles. E aí, durante um tempo, eu fiz show na SeaWorld de San Diego. Voltei dos Estados Unidos como faixa preta de Kenpo havaiano, uma arte marcial americana. E em 95 eu trouxe para o Brasil uma galera para fazer demonstração de defesa pessoal. Mas esse Kenpo é aquele pessoal gordinho ou não? Tô falando besteira. Não. O Kenpo, isso aí que você está falando é sumô. Tá, não, mas um é... Porque tem um, né, também... Não, o Kenpo havaiano ele é uma combinação... né? O Kenpo havaiano ele é uma combinação de diversas artes marciais. Pra gente, a gente não tinha o melhor. Todos eles eram bons, cada um voltado para a sua especialidade. Certo. E eu treinei, eu tive a honra de treinar com um mito das artes marciais americanas, que era amigo particular do Bruce Lee. E aí, quando eu voltei, por causa dele, eu acabei fazendo muita matéria em televisão, acabei divulgando muito, entendeu? O esporte aqui no Brasil. E eu trouxe eles para o Brasil em 95 e fizemos diversas demonstrações. E um dia nós fomos chamados para fazer uma demonstração no CT do São Paulo Futebol Clube, para os jogadores profissionais de futebol. O local não era muito adequado, a gente fez em cima do gramado, coisa que a gente não devia ter feito, e molhado. E fazendo um movimento que eu e um dos meus companheiros de equipe já havíamos feito diversas vezes, ele escorregou no gramado e caiu na minha cabeça.
Eu, na hora, fiquei estatelado no gramado, mas eu consegui me virar e levantar sozinho. Fui levado para o departamento médico, colocaram os eletrodos em mim, durante 40 minutos eu fiquei tomando choque. Nossa. E levantei de lá, fui embora, no dia seguinte estava fazendo demonstração de novo. E não fiz a mínima... Para mim, continuou normal a vida. E eu continuei levando a vida... Não tinha nada, não tinha nenhuma dor, não ficou nada roxo? Nada, nada. Aí só para você ter uma ideia, isso foi em 95. Em 97 eu fui para o Campeonato Mundial de Defesa Pessoal em Paris, na França, fiquei em 4º lugar no Mundial. Depois fui para o Uruguai, competi o Sul-Americano, fui campeão sul-americano e continuei normal, vivendo a vida normal. Aí, em 2005, eu inclusive participei de um reality show do SBT e eu lembro que eu já estava estranho, já estava esquisito, já estava começando a tropeçar, de vez em quando minha perna falhava, eu achei estranho, ainda pensei, tomara que eu não tenha problema de ficar tropeçando, passar vergonha no programa. Bom, passei o programa normal, aí logo depois, no ano seguinte, meu pai... Pode falar o programa que foi, qual que foi o programa? Foi um programa, foi dentro da Casa dos Artistas, chamado Casamento à Moda Antiga. Ah, tá. Que entrava de casal. Aí você ficou muito tempo no programa? Fiquei 21 dias. Dentro daquela lembra onde era a Casa dos Artistas? Mas deu para aguentar normal lá dentro? Ou você deu, não. Normal. Se você perguntar para todo o pessoal que participou do programa, eles vão falar que hoje era normal. Não dá para perceber nada. E aí, quando foi no ano seguinte, meu pai e minha mãe tiveram um problema de saúde. Meu pai teve hepatite B. 2 dias depois, minha mãe foi internada com diabetes. E a minha vida ficava entre cuidar dos meus pais e trabalho. Aí, logo depois, meu pai faleceu, minha mãe faleceu, e aí eu comecei a tentar descobrir o que estava de errado, porque fui piorando. Eu até achava que eu estava ficando velho, ou porque eu não estava dormindo muito, eu estava fadigado. Eu chegava na academia, minhas pernas ficavam bambas, eu tinha que sentar, eu não conseguia ficar muito tempo em pé, começava a falhar. Aí fui procurar um médico, e o médico falou, Roger, vai procurar um neurologista. Eu falei, os caras estão achando que eu estou maluco, não só pode ser, não fui. Cabeça de atleta, né, marrento. Aí... Pois é. Aí eu fui piorando, chegou uma hora que paralisou meu lado esquerdo do corpo, e foi na mesma época que meu pai e minha mãe faleceram. Aí quando eu fui procurar o médico, eu tive o primeiro diagnóstico, um pré-diagnóstico de esclerose múltipla. Aí eu tomei um susto, entramos num batalhão de exames e acharam uma compressão na minha medula, na altura da primeira vértebra. Assim, para os médicos eu era para estar morto ou tetraplégico, eles não sabiam como é que eu andava, porque eu não era para estar andando. E eles falaram, continua fazendo o que você está fazendo, porque você não era nem para estar andando. E eu continuei normal, levando a vida normal. Só que eu fui piorando, começou a andar de bengala. Aí em 2012, quando eu estava indo para a cadeira de rodas, eu não aguentava mais andar. Eu fui procurar um aluno meu que é fisioterapeuta, muito bom. Ele falou, vou te levar no médico de coluna, porque eu lembro do teu pescoço, tem uma coisa no teu pescoço, na tua ressonância, que não estava legal. Aí ele me levou, aí o médico, na primeira foto que ele abriu, doutor Alexandre Sadal, esse cara virou meu herói. Na primeira foto ele olhou e falou assim, teu pescoço está quebrado. Como é que os médicos nunca ninguém viu? Estão malucos? Você precisa operar urgente. Isso aí. Eu falei, nossa. E é uma cirurgia delicada, porque a primeira vértebra, que é que segura a cabeça, está solta. Aí eu falei, eu já estou vendo que eu já... Sabe quando você já está sentindo que você está indo dando adeus? Aí eu pedi 45 dias para ele, para operar, porque eu achava que eu não fosse voltar da cirurgia. E vivi meus últimos 45 dias de vida. E aí ele pegou e marcaram, eu falei para ele, se me dá 45 dias para operar o pescoço, ele falou, eu te dou. Para quem ficou 17 anos, aí eu fui voltar atrás. 17 anos que você ficou com o pescoço aí quebrado, então 45 dias. Foi a pergunta que ele pegou, onde é que você quebrou o pescoço? Aí eu voltei para trás e lembrei do acidente que eu tive. Ele falou, putz,
Para quem está 17 anos com o pescoço quebrado, o que é 45 dias? Então tá, 45 dias a gente opera. Aí eu vivi meus últimos 45 dias, que foram os melhores dias da minha vida. Priscila, eu nunca entrei em depressão, nunca fiquei triste. Meu pai, minha mãe, todo mundo morreu. Porque eu sempre achei que Deus nunca dá um fardo maior que você possa carregar. E eu sempre me senti uma pessoa especial, porque eu sempre quis ajudar as pessoas. E hoje é o que eu faço, poder ajudar as pessoas a ter uma vida melhor. Que as pessoas reclamam tanto. Falar, então. Hoje você está agora palestrando, fazendo as suas palestras motivacionais. Vamos falar delas, então. Você transformou, você fez disso uma motivação da sua vida, transparece para as pessoas, mostra que você superou, é uma superação isso. Então, o que você fala para as pessoas das suas palestras? Bom, a minha palestra chama Meus Últimos 45 Dias. Aí na minha palestra, o que eu faço? Eu conto a história, a minha vida de atleta, conto do meu acidente, conto durante esses 17 anos como eu fiquei vivendo, conto quando eu encontrei o médico, exatamente mais ou menos isso como eu acabei de contar a história para você. E aí depois eu conto dos meus 45 dias, como eu levei esses 45 dias. E depois da volta, que eu achava que eu não fosse sobreviver, aí eu conto do meu último dia, as coisas, tem muitas cenas engraçadas, porque o que aconteceu? Eu fiquei com sequela de equilíbrio e sensibilidade profunda e coordenação motora. Então hoje, por exemplo, o meu andar hoje é um andar mecânico, não é mais automático. Então eu tenho que prestar atenção e muitas vezes quando eu me solto, as pessoas acham que eu estou bêbado. Então eu tenho diversas histórias que eu conto, inclusive na palestra, de me tirarem de bêbado. E algumas são engraçadas e as outras, muitas vezes quando eu vejo que a pessoa é maldosa, aí eu faço ela sofrer um pouco. Eu vou te dar um exemplo de uma história. Você tem cara de sarcástico mesmo. A minha vida sempre vai ser engraçada. Eu sou uma pessoa que eu tento ser carismático. Hoje, óbvio que eu tento ser muito bom com as pessoas, porque eu acho que a gente veio no mundo para amar. Foi uma das coisas que eu aprendi, e eu falo isso na minha palestra. Então, a minha palestra, eu conto essa história, por exemplo, que eu estava no navio com meus irmãos, e meus irmãos são engraçadérrimos. Inclusive, quem quiser, é só entrar no YouTube. Na minha página do YouTube, você vê cenas engraçadas, meus irmãos me zoando, você chora de rir. Eu estava no navio, e no navio é engraçado porque todo mundo anda igual a mim. E às 6 horas da tarde, mais da metade do navio está bêbado. Então ninguém pode falar que eu estou bêbado. Aí eu entrei no elevador e o cara olhou para mim e falou assim, nossa, mano, você bebeu todas, né? Aí o meu irmão começou a chorar de rir, porque a cena foi engraçada e porque ele sabia que eu ia dar no meio dele. Aí todo mundo começou a rir dentro do elevador. Aí eu olhei para ele e falei assim, não, eu não bebo. Eu quebrei o pescoço e estou reaprendendo a andar. Boa noite. Virei as costas, saí do elevador, e meu irmão falou, bom, agora ele pula do navio. Bom, então é mais ou menos isso. Aí eu conto, tipo, as cenas engraçadas da minha palestra do que acontece, e depois eu falo como hoje eu vivo. Depois que eu voltei da cirurgia, como eu vivo hoje. Que eu vi durante os meus últimos 45 dias, o que eu fiz? Eu parei de me preocupar com os problemas que eu tinha. Porque eu vejo hoje que as pessoas, elas têm o dom de se preocupar com problemas que elas não têm. Tanto que agora, na pandemia, o pessoal esqueceu de muitos problemas que eles não tinham. Porque agora eles têm um problema. Então você muda o foco. E hoje, óbvio que o que eu quero é poder ajudar as pessoas. Então, até através da minha história. E quando eu voltei, eu vi que meus últimos 45 dias foram maravilhosos. Eu falava para todo mundo que realmente eu tinha um carinho, eu tinha um amor. Eu comecei a distribuir amor, que é o que Deus espera de nós, que é um dos maiores dons que a gente tem, mas infelizmente a gente tem muita dificuldade de nos expressar e de falar para um irmão, para um pai, para uma mãe, para um filho, eu te amo. E é muito triste isso. E eu percebi isso durante meus
durante aquela fase, durante meus últimos 45 dias. E hoje o que eu gosto de fazer é com que as pessoas passem a se amar mais. Parar de reclamar daquilo que não tem, em vez de agradecer ao que tem. Por exemplo, hoje, tem muitas coisas que eu gostaria de fazer e não posso fazer. Por exemplo, eu sempre fui louco por esporte, tanto que eu fui um multiatleta. Nunca bebi, nunca fumei, nunca usei droga, e eu não posso mais praticar esporte como eu gostaria, devido às sequelas que ficaram. Hoje eu tenho problema para andar, não consigo correr, não consigo fazer muita coisa. Eu tinha um corpo quase perfeito, e hoje eu não tenho. Mas hoje eu sou muito mais feliz do que antigamente. Porque antigamente eu vejo que eu era escravo do meu corpo, hoje não. Entendeu? Hoje eu posso fazer o que eu quero. Antigamente eu não podia, porque eu tinha que manter uma imagem que hoje eu não preciso mais. Hoje o que eu quero poder ajudar as pessoas. Você ressignificou muitas coisas, né? Com esse acidente, você agora teve um aprendizado e é isso que você passa na sua palestra e é isso que você quer passar para as pessoas. Então, totalmente. Não só esses 45 dias, né? A sua vida após a cirurgia também, que eu acredito que você coloque muito do que você vivenciou nesses 45 dias agora na sua nova rotina. Total. Eu acho que a gente aprende as nossas maiores lições nos tombos que a gente toma. Como atleta, eu falo, nas nossas vitórias, quando você vence uma competição, um jogo, você não olha para ver que mesmo você ganhando, você cometeu erros, que você pode corrigir. Não, você sai comemorando. Você pode ter lutado mal, você pode ter saltado mal, você pode ter jogado mal. A vitória encobre teus erros. Nas derrotas, não. A gente é obrigado a parar e falar onde eu tenho que melhorar e procurar, entendeu? Achar erros, correções, para você melhorar. Isso acontece na nossa vida normalmente, né? Então é isso que eu tento fazer com que as pessoas passem a entender. Maravilhoso. Roger, deixa então aqui para o pessoal do Ainda Está, que está acompanhando a gente, e obviamente vai querer saber mais sobre a sua vida, porque uma pessoa que fica com o pescoço quebrado de 17 anos não é uma história comum da gente ficar sabendo, e essa sua superação maravilhosa. Então deixa aqui pra gente as formas de te encontrar, seu Instagram, o seu YouTube, inclusive, para o pessoal ir lá ver os vídeos do navio, que a gente vai colocar aqui o GC, né, a legenda. Fala aí pra gente. Bom, para você, primeiro eu quero te agradecer pela oportunidade de poder estar compartilhando a minha história, e para vocês que quiserem saber um pouco mais ou tiverem interesse em assistir a palestra, é só entrar tanto no meu canal do YouTube, que tem algumas histórias engraçadas, tem vídeos, tem palestras, Roger Chedid. Tanto no YouTube, quanto no meu Instagram, como no meu Facebook. Então, depois a gente coloca a legenda aqui. Quero te agradecer de coração por ter participado, dado a sua entrevista aqui, seu depoimento, e depois eu quero saber mais sobre essa palestra aí, e também vou lá ver os seus vídeos engraçados, essa coisa de bebedeira aí, mas não quero que você me dê no meio não, quando eu fizer piadinha, porque eu sou daquelas que perde o amigo, mas não perde a amizade, mas eu vou lá dar uma pode deixar. Quando é na brincadeira, eu não tô, óbvio, que eu sou o primeiro a me auto-zoar. Muito obrigado pela oportunidade e adorei. Ai, imagina, venha sempre quando você quiser, pode voltar aqui no Em Destaque, que as portas estão abertas para você. Tá bom? Muito obrigado e um beijo. Beijo. Tchau. Um assunto que vem preocupando muita gente é uma pneumonia desconhecida, também chamada de letal mortal, que apareceu lá na Ásia Central, mais precisamente no Cazaquistão. E muitas pessoas estão preocupadas porque as fake news estão se alastrando. E eu conversei com Milton Monteiro Júnior, enfermeiro infectologista do Hospital HS-ANP, para tirar as dúvidas com ele, para que a gente saiba realmente o que é verdade, o que é mentira, se ela pode chegar ao Brasil, se ela é mais forte do que a Covid-19, enfim, para a gente ter uma opinião de que realmente sabe o que fala e não cair aí nas fake news, que nesse momento o que menos precisa é de mais informações para nos dar medo. Então, eu comecei perguntando para ele o seguinte:
dentre tudo isso que já foi falado, né, da pneumonia do Cazaquistão, das fake news que estão aí, rodando tudo, o que é essa pneumonia do Cazaquistão? E ela realmente tem alguma relação com a Covid-19? A nova pandemia Covid-19 traz diversas questões, diversas dúvidas. Essas dúvidas sempre relacionadas às novas infecções. Essa epidemia, porque a gente não pode considerar pandemia, essa epidemia de pneumonias no Cazaquistão não pode ser relacionada ao Covid-19. O Covid-19 é uma pneumonia viral. E a gente tem pneumonias bacterianas, tem pneumonias virais, e essas outras pneumonias que estão aparecendo não são causadoras dessa quantidade enorme de morte. Milton, essa pneumonia pode vir a ser uma nova modalidade de pandemia, como aconteceu com o coronavírus, e se alastrar mundialmente? Ou não? Sim ou não? Por quê? Explica pra gente. A gente não pode relacionar uma nova pandemia numa quantidade de mortes, numa patologia que já existe há muitos anos, com o Covid-19. Então eu não posso falar para vocês, e grande parte dos estudiosos dizem, que esses acontecimentos de uma quantidade maior de pneumonia no Cazaquistão não é uma nova pandemia, não é uma nova epidemia, muito menos um surto. Os estudos vão ser feitos, os estudos vão ser realizados, vão ser avaliados para ver o que está causando essa quantidade de pneumonia. Se essas bactérias que estão ocasionando essa patologia, se é uma sepse pulmonar, se é um vírus. Então, assim, vai ser feita uma análise, vai ser feito um levantamento para ver essa taxa, essa densidade de incidência dessa quantidade de pneumonias no Cazaquistão. Então, não vamos relacionar essa patologia ao Covid-19 e muito menos a uma nova pandemia. Não podemos relacionar isso a uma nova pandemia. Dentro do que está sendo dito por aí, a China diz que essa pneumonia do Cazaquistão é mais letal que a Covid-19. Isso é fake news? Não é fake news? E como que as pessoas podem fazer para buscar se informar de maneira segura, sem cair nessas fake news, sem cair em boatos, enfim, o que você aconselha para que as pessoas realmente saibam o que estão lendo, o que estão absorvendo de informação, além daquilo que nós já estamos falando, para que daqui para frente elas realmente fiquem sabendo das questões da saúde, tanto da Covid como dessa própria pneumonia e outras situações que possam acontecer de maneira assertiva. A China mencionou que essas pneumonias ocasionadas no Cazaquistão são mais fortes que o Covid-19. O Covid-19 é um vírus. O Covid-19 tem diversas sintomatologias mais graves em diabéticos, em hipertensos, em pessoas com características que podem ter essa gravidade. E a quantidade de mortes de coronavírus, se a gente colocar numa estatística mundial, essa estatística é baixa, de letalidade, de morte. Mas o tempo que ocasionou isso foi muito rápido. Por isso dessa gravidade, por isso desse isolamento social muito maior que H1N1. Pelo tempo, maior que SARS, maior que MERS, maior que as pandemias anteriores. Pela quantidade de dias, de meses nos determinados países. Nessas ondas dos grandes países, das grandes cidades ou das cidades mais populosas, já era esperado que ia acontecer, que ia ocasionar essa quantidade maior de morte. Então a gente não pode relacionar isso a uma nova infecção, a uma nova pandemia que vai ser pior para o mundo. Então o brasileiro tem que primeiro avaliar bem aonde vai pegar essas informações. O fake news acontece diariamente. Essa notícia de que é uma nova pandemia para a gente se preocupar é tão forte quanto o ebola, que já acontece há muitos anos na África. Então o brasileiro tem que tomar muito cuidado onde vai encontrar as informações corretas e aonde vai ter o fake news. A gente tem hoje ferramentas para identificar onde o fake news está ocasionando grandes notícias, notícias que você pode criar uma gravidade para si mesmo. Mas a gente tem que sempre seguir a OMS, tem que seguir as organizações oficiais de infecções, a ANB, a Anvisa. Essas notícias têm que vir de órgãos oficiais. Se não vier dos órgãos oficiais, considere fake news.
E termina aqui mais um programa em destaque, que eu espero que vocês tenham gostado, porque eu adorei. Inclusive, essa história de superação que faz a gente refletir sobre a nossa própria vida e dar valor para o momento agora. É claro, sempre pensando no futuro, perspectivas, metas, objetivos, mas a gente tem que viver o hoje também, né, gente? Senão, não tem porquê. E é claro, agora você sabe muito sobre a pneumonia do Cazaquistão, então não caia em balelas, não caia em fake news, vá aos lugares certos para fazer a sua pesquisa, porque o que a gente menos precisa nesse momento é de mais alardes. Então, a gente trouxe aqui para vocês mais informações para que vocês fiquem tranquilos, ou se não, pesquisem mais em lugares certos sobre isso, e a gente se vê logo logo. Mas é claro, vocês podem ir lá nas nossas redes sociais, porque vocês opinam, vocês mandam sugestões e a gente adora. Então, o e-mail em destaqueprograma@gmail.com. Lá no nosso canal do YouTube vocês podem sempre opinar muito, que vocês vão lá, assistem, dão like, apertem o sininho para ter a notificação que a gente coloca sempre vídeo, às terças e quintas aqui na Brasil Absoluto TV, mas podem ter também vídeos especiais, porque a gente sabe que o que apareceu em destaque a gente tá lá. E a nossa fanpage e o nosso Instagram em Destaque Programa. E se vocês quiserem me ver lá no meu Instagram pessoal, Pri Silvestre _. Então, a gente se vê daqui a pouquinho, porque o Em Destaque é assim, ó, rapidinho, já tem vídeo. Um grande beijo e tchau!